convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 à sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe para que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiro para um meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Podem assentar-se, por gentileza. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa do evangelista Lucas. Lucas nasceu em Antioquia e era médico de profissão. Converteu-se ao cristianismo graças à pregação de um apóstolo, o apóstolo Paulo. E foi fiel discípulo de Paulo, como ouvimos na primeira leitura da carta do próprio Paulo a Timóteo, quando no versículo 11 ele diz: só Lucas está comigo. Lucas foi investigador por natureza da vida de Jesus. E deixou para nós esse grande testemunho, que é o Evangelho que leva seu nome e os Atos dos Apóstolos, que por ele foi escrito. Não escrito de qualquer maneira. Com isso não estou reduzindo os outros 4 evangelhos. Mas digo daquilo que ele mesmo fez questão de deixar como introdução aos seus escritos. A dizer a Teófilo, ele diz: aqui está o que eu diligentemente investiguei acerca dos fatos que dizem respeito à vida de Jesus. É o primeiro que investiga, vamos dizer assim, quase que metodicamente e cientificamente a vida de Jesus, para transmitir com integridade aquilo que de fato era a verdade sobre Jesus. Porque vale recordar, quando o Evangelho de Lucas fora escrito, muitas heresias já começavam a surgir. Muita fofoca, muito diz que me diz sobre Jesus já existia no seio da igreja. Havia aqueles que de fato achavam que Jesus era só um profeta. Outros que Deus havia o adotado. Lucas, portanto, precisou mostrar investigativamente quem é Jesus. É atribuído a Lucas o título médico de homens e de almas, porque sendo profissional da área da saúde por excelência, dedicou a sua vida, após a morte do apóstolo Paulo, a pregar a vida de Jesus, a curar as feridas do coração. Por isso, recebeu o martírio por volta do início do primeiro século da era cristã. Lucas foi, assim conta a tradição, depois de aprisionado por causa do Evangelho, foi enforcado no alto de uma árvore por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso hoje recordamos-nos o seu amor.
aquele que deu a vida para que o mundo conhecesse o amor e a misericórdia de Deus. Digo do amor e da misericórdia porque esses dois traços são muito evidentes ao longo do Evangelho de Lucas. É o evangelista que mais salienta, além das curas, por uma questão óbvia, né? Era médico, as curas interessavam muito a Lucas, mas sempre traçou a misericórdia de Deus. Tanto é que é o único evangelho onde nós vemos a parábola, por exemplo, do filho pródigo. Nele há esta compreensão que o amor de Deus é um amor perfeito traduzido na misericórdia. É também aquele que mostra um carinho especial para com os pobres. No Evangelho de Lucas, os pobres sempre têm um lugar de destaque. Mas Lucas também é aquele que escreve mais sobre a Virgem Maria. Interessante como as coisas são. Atesta-nos a tradição da igreja que do dia de Pentecostes até o dia da Assunção, o dia em que Maria foi levada ao céu, Nossa Senhora ficou sob os cuidados de João, o apóstolo João, e também evangelista, autor do 4º Evangelho, que não iniciou sua pregação antes da Assunção, porque entendeu a sua missão que lhe foi dada no pé da cruz. Eis aí tua mãe, e cuidou de Maria, e zelou de Maria, até o dia em que ela foi levada junto de seu filho à glória do céu. Mas o evangelista que mais fala de Maria não é João, é Lucas. Tanto é que a primeira pintura existente da Virgem Maria é atribuída também ao evangelista Lucas. Ele tinha esse amor à Virgem Maria. Iconograficamente, Lucas é representado pelo boi, como nós vemos aqui nas cruzes da dedicação, a partir daquilo que o profeta Ezequiel nos narra no livro de sua profecia, no capítulo 10, quando na sua visão ele vê um ser, parecido um serafim, angélico, grandioso, mas que o seu rosto tinha 4 faces. Uma face parecia a de um homem, a outra a de um touro, a outra a de um leão, a outra a de uma águia. E quando falava, eles falavam ao mesmo tempo a mesma coisa. Por isso, a imagem deste ser celestial se traduziu para nós como a imagem do Evangelho. É um único ser, fala-nos a mesma coisa, mas cada um tem sua face, cada um tem sua perspectiva. E a face do touro é atribuída a Lucas, porque Lucas inicia o seu evangelho falando do sacrifício no templo, onde eram sacrificados os touros. No sinal do sacrifício, o sinal da oferta. Veja, digo isso não só para conhecermos um pouquinho mais da vida do evangelista Lucas que hoje celebramos, mas para despertar em nós um desejo de aprofundar no seu evangelho que nos foi transmitido. E mais do que isso, vivermos aquilo que o Senhor pede de nós, assumir a nossa missão de ir aonde Ele mesmo deveria ir, mas conta conosco. Esta é a missão do discípulo de Jesus, como nós ouvimos no evangelho do próprio Lucas, proclamado nesta festa. A nossa missão é ir anunciar a boa nova, é ir anunciar não um livro, não uma teologia, mas uma pessoa, Jesus, motivo da alegria de Lucas, motivo da sua vida ofertada, do seu sangue derramado, mas ao mesmo tempo causa da sua alegria. A nossa missão é comunicar a plenitude deste amor que nos atinge, que nos toca, que não desiste de nós, pelo contrário, que é insistente e que deseja que nós possamos, anunciando a sua vida,
participar também dela. Que ao celebrarmos, irmãos e irmãs, a festa do evangelista Lucas, não mais do que pedir ao Senhor mais operários para a sua messe, sejamos nós, operários que participam de fato desta missão, de comunicar ao mundo a plenitude do amor de Deus, de testemunhar com a nossa vida, mesmo que isso custe o nosso sangue, a força de um amor insistente, misericordioso, que está de braços abertos e deseja dar a vida àqueles a quem dele se aproxima, para viver a liberdade que Ele mesmo nos deu, nos amou e se entregou por nós, a fim de que o mundo creia e, crendo, viva como Deus deseja que nós vivamos, como filhos e filhas do céu. Essa é a nossa missão. Missão que Lucas precedeu e desempenhou com maestria até o fim. Missão que agora está em nossas mãos, para que também nós possamos dar testemunho deste reino que está no meio de nós e que é a nossa meta definitiva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado. Com confiança, fiquemos de pé e apresentemos ao Senhor nosso Deus as nossas preces.